Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje eu vou conversar com um menino que nasceu em São Gonçalo, trabalhou num abatedouro, veio para o Rio de Janeiro ser office boy, foi diretor de escola de samba, fundou um circo, foi secretário de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Hoje administra o recém-fundado Museu Casa de Darcy Ribeiro, em Maricá. Eu vou conversar com o produtor cultural Júnior Perim, que é gente do Rio pela segunda vez. Muito bem-vindo, Júnior Perim. Obrigado, Mônica. Prazer de novo estar aqui. Pela segunda vez aqui no Gente do Rio. Gostou do novo cenário? Lindo, clean e diz tudo do que é a proposta do programa. Então, para começar, eu queria que você contasse pra gente da sua mais nova realização, além de seu filho Antônio, né? Então, seu pequenininho. O Antônio está com 8 meses, e meu segundo filho, e eu tenho uma menina também de 14 anos, de um outro casamento. Pois é, e que é a gestão do Museu Casa Darcy Ribeiro em Maricá. Pois é, super desafiador. Pois é, então eu queria que você convencesse o prefeito Eduardo Paes, que é o maior fã de Maricá, a visitar o Museu Casa de Darcy Ribeiro em Maricá. Eu acho que em algum momento ele vai. Aliás, eu estava assistindo um documentário do Silvio Tender sobre o Brizola. E esse ano marca os 20 anos do falecimento de Leonel Brizola. E o Eduardo, ele cita Darcy, cita Brizola e fala um pouco dessa relação com o Maricá. Mas assim, o que é o museu, né? Em algum momento eu acho que ele vai, vou convidar. Aliás, nós estamos no mês do aniversário de Darcy, né? Exato. Dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro ele completa aniversário. A gente vai fazer uma grande festa lá no museu, inclusive. Ah, legal. Mas aí, o museu, você já disse bem, é um museu, uma casa que o Darcy tinha há muito tempo lá, uma casa que foi incorporada ao patrimônio da Fundação Darcy Ribeiro, né, uma parte que foi para constituir a fundação. O Darcy proibiu no seu testamento que os bens da fundação fossem vendidos então a Prefeitura de Maricá desapropriou o imóvel. E é uma casa que tem uma arquitetura toda... É um desenho de Oscar Niemeyer inspirado numa aldeia Cadiuel, assim, numa oca de uma aldeia Cadiuel. E essa desapropriação gerou a proposta de fazer um museu. É um museu tecnológico, é um museu com muito recurso audiovisual, processo de interação, possibilidade de ações imersivas. São 4 salas. Todo interativo, como você falou, dos outros museus que o Green Card já participou, né? E além da casa, tem um anexo, que é o anexo Berta Ribeiro, a primeira mulher do Darcy, né, que foi uma pessoa muito importante no registro iconográfico das pesquisas que ele fazia em aldeias indígenas, na sua longeva atividade, morando com os índios e atuando como antropólogo. O museu foi convertido, né? A casa foi convertida numa casa-museu. A gente ganhou a gestão em dezembro do ano passado e em junho desse ano, em maio desse ano, nós iniciamos o processo de ativação. É um contrato de 1 ano, pode ser renovado por mais um tempo e o museu é parte de um complexo. Uma ideia muito bacana da Prefeitura de Maricá, já desde o Quaquá, agora com o Fabiano Horta, o atual prefeito, é que eles compraram, a Prefeitura desapropriou a casa da Maísa, que fica na mesma praia, na sequência a casa da Bete Carvalho. Antes da casa da Bete Carvalho foi construída uma praça, que é a Praça da Utopia, e depois vem a casa da Darcy Ribeiro. Então eles estão chamando aquilo de complexo do samba e das utopias. A casa da Bete Carvalho deve estar entrando em obras agora. Também um projeto arquitetônico do Green Cardia, também curadoria do Green Cardia. E vai virar museu? Todas vão virar museus com as respectivas obras? Todas vão virar casas-museus. Então, assim, com algumas com certa acervo pessoal. Assim, o Darcy não tinha nada, né? O Darcy tinha um óculos e uma bengala e uma escrivaninha que está lá no Bejódromo em Brasília. Antropólogo. A Bete Carvalho também praticamente não tinha nada, tinha casa. A casa vai ser reconstruída. Então são casas também muito dedicadas ao trabalho de educação, ao trabalho de formação, a gerar um novo fluxo turístico para Maricá. Maricá é uma cidade muito bonita, tem um complexo lagunar incrível,
tem praias maravilhosas, mas não são praias balneáveis, não são praias que você pode tomar banho, são praias fortes e tal. A prefeitura está até com projetos para resolver isso lá, mas a casa, sobretudo, é gerar fluxo de intelectuais. E na casa de Darcy, então, o que se visita? Tem a ver com o trabalho dele com os índios? Tem a ver com o trabalho... educação, os CIEPs? Tem a ver com o trabalho do Darcy multifacetado. O Darcy antropólogo, o Darcy político, o Darcy que foi ministro, pouca gente sabe, mas o Darcy era o chefe da Casa Civil no golpe militar de 64 do Jango. Ele foi o último homem a deixar o Palácio do Planalto quando se consolidou o golpe de 64. Então, assim, conta essa história, conta a história de Darcy também como educador, na relação dele com outros, Anísio Teixeira, Ai, agora me fugiu o nome, meu Deus. Mas, enfim, conta a história do UNB, conta a história dele com o carnaval, a relação dele de amor com a cultura popular brasileira. O sambódromo, né? O sambódromo, o samba. E também um pouco um investimento em recolocar e reinstituir um debate da sociedade brasileira, que é esse debate de que nós somos uma sociedade miscigenada, nós somos resultados de matrizes africanas, ibero-americanas e também afro-ameríndias, né? E acho que a casa fala muito disso também. Essa casa foi a casa que o Darcy Ribeiro deixou pro sobrinho, que tem uma, não sei se é uma lenda ou se é verdade, do testamento, que ele deixou uma casa pro sobrinho com um cavalo e que o testamento, o sobrinho só podia tomar posse da casa se nunca mais o cavalo trabalhasse e tinha que cuidar do cavalo. Não, o que ele não deixou... era essa, não, tem uma história seguinte, a casa ele não deixou para ninguém. O sobrinho dele, de fato, assumiu, que veio a falecer, foi o primeiro presidente da Fundação Darcy Ribeiro. Né? O Darcy, ainda em vida, instituiu a fundação, doou todos os bens para a fundação, móveis, imóveis, enfim, ele tem também um sítio lá, e lá tinha um cavalo, de fato. Então o cavalo era a casa do sítio? Ele deixa um recurso na fundação para obrigar a tratar do cavalo até a morte e disse que o cavalo não podia mais carregar nada, fazer nada. Não podia trabalhar no cavalo, então é essa aí. Isso é verdade, mas a casa ele não deixa para um parente em si, ele deixa para a Fundação Darcy Ribeiro. Né? Então tem a ver essa história do cavalo, né? Tem. Que está no testamento isso. Tá no que testamento. O cavalo tinha que ser cuidado até e nunca mais podia trabalhar. O Darcy era um homem absolutamente genial, né? Coisas de Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro. Agora, você está falando de toda dessa produção cultural lá em Maricá. Muito legal, né? Ter essa produção numa cidade do interior do Rio de Janeiro, né? Você tem notícia de outras produções culturais no interior do Rio de Janeiro, em outras cidades, outras coisas? Olha, eu acho que assim, Maricá tem tido a sorte, primeiro, de ter acessado os recursos dos royalties, do petróleo e de ter passado, assim, longe de querer aqui fazer qualquer proselitismo político, porque também não é meu papel, né? Ali, mas... Agora já passaram as eleições... Mas você teve uma safra ali de prefeitos, assim, o Quaquá foi um prefeito muito inventivo, muito revolucionário. E o Fabiano Horta foi um cara também que deu continuidade à gestão, sabe? Então, assim, eles entenderam que o recurso do petróleo é um recurso finito. Então, como é que uma cidade se inventa para poder suportar as políticas que eles estão fazendo lá? Uma cidade com 200 mil habitantes, cresceu acho que 54% em relação ao último censo. Cresceu por quê? Políticas públicas funcionando, hospital geral. É a maior cidade do Brasil em termos de população com ônibus gratuito. Então as pessoas circulam pelos diferentes espaços, territórios, casa, trabalho. Com vermelhinho, né? Com vermelhinho gratuitamente. E tem toda hora, sabe? Quer dizer, você é inclusive convidativo a não usar carro. Então, assim, acho que a cidade está no caminho certo, fazendo boas intervenções urbanas e valorizando o campo das artes, da cultura e também o seu próprio capital simbólico, que está na escolha de figuras como Darcy, como Bete Carvalho, que olharam para Maricá, reconheceram beleza ainda antes de Maricá chegar nesse lugar que está. Nós estamos falando do 30º PIB brasileiro.
Então, assim, a cidade de Maricá está muito bem posicionada economicamente, mas eu acho que está muito bem posicionada na produção de um futuro pós-petróleo. E aqui pertinho, né? As pessoas podem ir, podem visitar, né? O museu está aberto, a entrada é gratuita. Eu acho que vale a pena. E dia 26, como é que vai ser a festa? Dia 26 a gente assina um termo de cooperação técnica com a Fundação Darcy Ribeiro. A gente vai ter a exibição de uma peça chamada Andarilho da Utopia, que foi do educador que eu acabei esquecendo, o Paulo Freire, encenada pelo ator e palhaço Richard Righetti. A gente vai ter exibição de um documentário da demarcação das terras do Xingu. E a gente fecha com um baile rock com Tony Platão e banda Versorium, mas é acústico. A casa tem um ambiente muito, muito intimista, então a gente vai esperar ali aquele pôr do sol e fazer um som brasileiro. Voltando aqui para a capital, o Circo Crescer e Viver tem uma parceria com a Secretaria Municipal da Casa Civil, que rendeu frutos interessantes, né? O projeto Territórios Inventivos. Esse tem sido, assim, o projeto mais desafiador que a gente está desenvolvendo no circo, né? Nós já tínhamos feito um trabalho chamado Território Inventivo Cidade Nova, que foi um trabalho que levantou toda a historiografia do bairro, daquela localidade, desde o decreto de criação em 1811 até 2023. Então, pra você ter uma ideia, o último verbete que a gente colocou nessa plataforma foi o de Jefferson, que foi o nosso aluno também, o trapezista. Pois então vamos inverter. Essa era a minha pergunta, a minha próxima pergunta, então vamos inverter, vamos falar dessa plataforma aí da Cidade Nova. Então, essa plataforma é a plataforma que dá origem a uma nova plataforma, assim, a Casa Civil nos chama lá, principalmente o secretário Cavalieri. E vocês fizeram um levantamento da riqueza cultural, social e histórica da Cidade Nova. Da região da Cidade Nova. Em 9 pilares: samba, canção popular, circo, teatro, imprensa, literatura, religião, patrimônio e sociedade. Exatamente. Certo? São 268 verbetes aplicados em mapas vetorizados, então à medida que você vai clicando por anos ali, o mapa também vai mudando a conformação ali urbana da cidade, de acordo com cada ano de cada verbete. Então você tem descobertas ali. O primeiro jornal impresso do Rio de Janeiro foi feito na Cidade Nova, né? E como é que uma pessoa pode acessar essa plataforma? Uma pessoa que tiver a curiosidade. Atualmente a plataforma está Circo Crescer e Viver /Território Inventivo. Mas se botar lá Território Inventivo no Google, é muito fácil achar. A gente está mudando o endereçamento, porque agora tem a plataforma nova, que a gente só vai lançar no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E agora a plataforma se chama Território Inventivo Pequena África. Então ela incorpora mais verbetes, alcançando as regiões da Gamboa, Saúde, Santo Cristo e todos os morros ali envolvidos. Então o Morro do Pinto, o Morro da Conceição, Morro da Providência, e a gente amplificou um pouco mais também a investigação no Complexo São Carlos. Então é uma plataforma só que vocês começaram com a Cidade Nova e agora vão englobar também a Pequena África. E os verbetes mudam um pouco, a gente fez uma reorganização temática, mas é isso, registro de personagens, eventos, fato, patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio arquitetônico dessa região, o que existe está em degradação, o que existe ou foi recuperado, o que deixou de existir. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o gestor cultural Júnior Perim. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio, hoje conversando com o gestor cultural Júnior Perim. Perim, agora conta da sua maior obra, Circo Crescer e Viver. Como é que funciona? Bom, o circo segue lá se reinventando, né? Pós-pandemia foi um momento difícil para a gente. A gente continua mantendo programas sociais para desenvolvimento de crianças e jovens, mantendo um programa de formação artística, desenvolvendo ações de difusão, de espetáculos. E só entre esse ano e o ano que vem, numa parceria até com a Prefeitura do Rio, nós vamos fazer 123 ativações de shows que vão desde um
um pequeno grupo de palhaços a concertos com o João Bosco. Então segue sendo um espaço de difusão muito aberto à comunidade, mas a pandemia mudou muito a nossa cara, né? A gente começou a trabalhar muito, a gente desenvolveu uma ação com os nossos vizinhos imediatos ali. Muitos meninos ali do entorno ou de fora fazendo aula de circo? Não, fazendo aula, o programa de circo social, 86% é o entorno imediato. São crianças de famílias vizinhas do circo. O programa de formação artística, ele alcança, como você tem 2 só no Brasil hoje em continuidade, que é o da Escola Nacional de Circo da Funarte, do Ministério da Cultura. E a gente... Quantos alunos você tem? Agora a gente está com 54 na formação artística. No programa de circo social são mais de 200 crianças. Grátis? Estou completamente gratuito. A formação artística tem uma parte é bolsa e uma parte paga uma mensalidade que não dá para pagar um professor. Mas é porque também a gente tem uma demanda de uma classe média, de uma galera que pode pagar, que a gente acha que deve pagar, porque são recursos que a gente reverte para o próprio trabalho familiar. Mas o circo está muito empenhado também, consegue no trabalho de desenvolvimento socioterritorial. Estamos fazendo um monte de coisa na Cidade Nova, trabalhando com muitos dados, pesquisas, informação sobre essas famílias, desenvolvendo ações no campo ambiental. A gente concluiu um processo de transição energética, a gente gera 100% da energia que a gente consome, a gente recicla 100% do lixo e dos rejeito que a gente produz no circo. Também entramos nessa dimensão. Enfim, continua firme, forte. 20 anos esse ano. Você costuma dizer que tudo que você se tornou nesses últimos 20 anos é graças ao circo, né? O circo é um lugar muito acolhedor, né? O circo historicamente foi um espaço diferente pro feio, pro esquisito, pro deficiente. Então, quando você olha a bizarrice histórica que falam do circo, né? Havia, claro, uma certa exploração comercial. Em tempos atuais você pode pôr, mas aquele era um lugar que as pessoas podiam exercer algum nível de atividade, né? Com a sua aparente limitação. E é um lugar de muita troca, porque você não pode fazer nada sozinho no circo, né? Não existe essa possibilidade. Então é um lugar onde a generosidade é um método. Ela não é uma dádiva, uma doação de alguém, não tem só a ver com a humanidade, tem, né, com a humanidade que você guarda em si. Você obrigatoriamente precisa dividir no circo, senão você não avança em nada. A carreira circense ainda é um objetivo para o jovem? Ou eles vão para o circo para aprender a carreira artística para fazer outras coisas? Olha, no programa de formação artística a gente não tem muito essa preocupação se o menino vai sair dali artista ou não. É um espaço de sociabilidade, desenvolvimento de habilidades sociais, habilidades motoras, que são fundamentais na formação integral de qualquer pessoa, né? Então a gente garante a aula para a criança, porque é isso. Quem pode pagar uma atividade extracurricular para o seu filho sempre paga, porque sabe que isso tem contribuições no desenvolvimento dele. Então a gente oferece a mesma coisa, tenta fazer com a mesma qualidade e com muito esmero ali para uma população que é pobre e não tem essa possibilidade. Do ponto de vista da formação artística, a gente tem uma crença na linguagem. A gente acha que ainda há espaço, ainda há demanda para o consumo cultural de circo. O circo tem uma força no imaginário popular muito grande. As pessoas às vezes nunca foram ao circo, mas imaginam como deve ser um circo por dentro, né? Como deve funcionar uma máquina circense, né? Uma máquina de poesia circense, uma máquina poética que é o circo. Então tem espaço. O Brasil é muito grande, né? As cidades menores, né? Ou mesmo os bairros que não são populares, onde você não tem equipamento cultural. Assim, um dos desafios, por exemplo, de política cultural no Brasil é esse. Nós temos uma infraestrutura cultural muito reduzida para essa dimensão que é o Brasil. E até voltando a Maricá, né? Os caras estão fazendo um museu lá. Quantos prefeitos fizeram? Acho que tem o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, que construiu 2 circos no mandato dele. Olha, 2 circos públicos. E o circo também é um pop-up de projetos, né? Você sobe uma lona, tudo pode acontecer embaixo daquele lugar. Como foi feito aqui no Rio de Janeiro, como foram feitas as lonas culturais. As lonas culturais. Né? Ou o circo voador, se a gente também pegar assim. É um espaço de diversidade. Né? O circo não é só uma linguagem,
uma forma de organizar um espetáculo, é uma arquitetura, é um lugar de troca, enfim, tem essa vantagem de fazer de trabalhar com circo. E o que você diz para um jovem interessado no circo hoje? Seja da sua escola, ou seja do interior, ou seja... Dói muito. Então, assim, e aí também, como qualquer outra atividade no campo da produção artística e da produção cultural, tem uma tarefa. Ainda é uma elite, né? Quem faz cultura no Brasil, quem faz arte no Brasil, ainda é uma elite. Acho que o desafio que a gente tem lá no circo é esse, como é que a gente amplia a bolha. Mas não é um lugar de escala, sabe? Você vai, é muito fácil você encontrar um trabalho, um emprego. Na maior parte das vezes você tem que inventar o seu corre a partir da sua habilidade. Então, se quer fazer, eu encorajo a fazer, não desencorajo. Mas não posso ser omisso em dizer que é fácil e que não, dói bastante. Então agora vamos para o momento cartomante, que no outro programa não tinha, e agora temos isso. Vamos botar as cartas. Pode tirar uma. Caraca. Cheio de fome. Onde você gosta de comer no Rio de Janeiro? Pode ser Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá. Onde é bom comer? E o quê? Não, mas é qualquer hora? Pode ser mais de um lugar? Porque assim, cheio de fome, se for no final de semana, cheio de fome, assim, eu corro pro Adonis. Bar do Adonis em Benfica. Em Benfica, do meu amigo João. E do meu amigo Moacir também, Luiz. Se for assim pra noite... Moacir Luiz já virou sócio do Adonis? Não, Moacir, eu acho que já tomou o Adonis pra ele, né? De tanto frequentar, né? Cheio de fome, em qualquer hora, à noite, você indo pra casa, é o hambúrguer do Mãozinha, ali na Cobal do Leblon, sabe? Você sai da Zona Sul pra qualquer lugar, você chega ali no hambúrguer do Mãozinha. Que eu acho que é um sucesso, é bom, é pra ali que eu corro. Boa. Pode tirar mais uma carta, então. Ai! Hambúrguer do Mãozinha. Vamos marcar. Isso é bem carioca, né? Tá. Vamos marcar, é aquela coisa, vamos marcar, nunca marca. Nunca marca. E o que você sempre quis fazer no Rio e nunca fez? Você sabe que eu vou falar aqui, eu até me envergonho de dizer isso, mas eu nunca visitei o planetário que tem em Campo Grande ou Santa Cruz. Tem um planetário lá, e é um planetário vinculado à prefeitura. Na época que eu fui secretário de Cultura, olha, que absurdo! Eu não consegui, mas eu tenho maior vontade. E uma curiosidade também, porque que já na minha época era um lugar que ninguém visitava. E é um espaço super qualificado ali, parece que pela próxima cidade da criança. Vou confessar, eu nem sabia que existia. Pois é. Nem eu fiquei sabendo quando recebi a lista. Então vamos num momento que também vai te trazer nostalgia, porque me traz cadeira no portão, né? Lá em São Gonçalo devia ter isso, porque em Bangu tinha. Naquele calor, pega a cadeira de praia, bota no portão e vai fazer o quê? Eu comecei a ouvir rock quando eu consegui comprar um 3-in-1 CCE. Lembra? Você tinha dois gravadores e você tinha o rádio e você tinha o toca-discos. E eu tinha um amigo que tinha um monte de discos, então eu comprava as fitas e a gente ficava escutando os discos dele enquanto eu gravava, mas assim, na cadeira da calçada. Na calçada. Isso. E a gente duro. Aí a gente tomava Fanta de 1 litro com cachaça, misturava com cachaça, fazia uma cuba meio... E ficava fazendo o quê? Fazendo fofoca, falando mal dos outros. Não, mas aqui a gente só fala bem. Então vamos começar a falar dos outros. Vamos lá? Aí, ó, você o João já falou. O João é um príncipe, é uma das figuras mais amorosas que eu conheço. É um ser humano, assim, muita distinção. E outra coisa, é um cearense absolutamente apaixonado pelo Rio e por Maricá. Virou embaixador de Maricá, né? Tem um sítio lá, ele né? tem um sítio maravilhoso lá. Sítio Garapa. Você chega lá, ele joga a rede, o anzol, pesca na hora, frita pra gente. É um sujeito muito amoroso. Amo o João. Meu príncipe. Moacir Luiz, outro também que eu me aproximei muito pela minha relação com o João. Eu acho assim... O Moacir é um bruxo. Eu acho que o Moacir é o cara que compreende a dimensão simbólica do Rio
de uma maneira muito particular, muito dele. Talvez seja um dos maiores gênios da cultura popular contemporânea que o Rio de Janeiro pariu nos últimos anos. Débora Colker. Pô, essa, assim, madrinha do meu filho, minha ídola, assim, eu acho que é a mulher carioca mais importante no exterior. Débora está estreando agora uma ópera dos Estados Unidos, ganhou o principal prêmio de dança do mundo, me ensinou um monte de coisa. Assim, para mim também é um gênio criativo importante da sociedade brasileira e uma carioca nata, né? Alguém que consegue transformar a dor em espetáculo, consegue traduzir, pegar um poema do João Cabral de Melo Neto e fazer aquela coisa belíssima que é Com Sem Plumas. E agora fazer, pegar Stravinsky e transformar num espetáculo de dança. Sou uma pessoa com um gênio muito acima do comum, chega nesse lugar que a Débora chegou. Esses são os meus amores. Carolina principais. e Antônio. Carolina e Antônio, ainda estava ali de aparelho, acho que estou com a mesma camisa. Carolina é fruto do meu primeiro casamento, tem 14 anos, estuda no Zacaria, uma menina, aquela coisa de adolescente, né? Mas é uma menina também muito afetuosa, muito dedicada, muito carinhosa comigo, com a mãe, com os avós. E Antônio foi assim, eu resisti num tempo, a minha atual mulher, a Carol Chaves, diz, não, eu quero. E aí, então vamos deixar vir. Então, assim, 14 anos depois nasce essa maravilha de olhos azuis, o cabelo lourinho. Uma frase que te define. Uma frase que me define? Sim. Caramba, nunca pensei nisso, Mônica. Então pensa agora. Eu posso criar uma frase? Pode. Não, eu acho que eu tenho ela no braço. Bora. Força total à frente. É isso. Isso aqui foi um momento difícil que eu tava passando. E aí, eu falei, pô, não dá, né? Quando você tá no inferno, você tem que correr pra sair do fogo, né? E é isso, eu acho que cada dificuldade eu acelero. Gato uma primeira e vai. Eu acelero, acho que não tem que ficar com medo, né? Segura na mão de Deus e vai. Acho que essa frase me define, tanto que tatuei, né, no braço. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pelo papo. Obrigado. Boa sorte lá no Museu Darcy Ribeiro. Você tem que ir lá visitar. Vou. Quando eu chamar o Eduardo, você vai junto, eu vou avisar o dia que você vai. Eu vou pedir um quaquá pra chamar o Eduardo Paes. Tá legal. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.